Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. Mas antes eu peço que você vá lá, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. E agora vamos falar de mercado da bola. O meio atacante Filipe Coutinho está mais próximo de vir para o Corinthians. Isso porque o fim da janela de transferências da Europa se encerra hoje, dia 31 de janeiro, e o Filipe Coutinho não deve se transferir para nenhuma equipe europeia. Isso é o que garante o próprio empresário do jogador, o Kia Joorabchian. Com isso aumentam as possibilidades de Coutinho vir para o Corinthians, já que a janela aqui do Brasil de transferências de jogadores vindo de fora se encerra apenas no dia 4 de abril. Com isso o Corinthians deve aí tentar ainda a contratação por empréstimo do Filipe Coutinho. A grande dificuldade é a possível concorrência de outras equipes, inclusive equipes brasileiras. De repente pode pintar aí interesse do Vasco, do Botafogo, de outras equipes. Isso pode complicar, além do alto salário que o Coutinho recebe lá no Aston Villa, mas a verdade é que dificilmente o Coutinho deve ficar lá no Aston Villa, porque ele tem sido muito pouco aproveitado. Então vamos torcer aí para que essa negociação se concretize. Seria um ótimo reforço para o Coringão. E agora vamos falar da volta dos que não foram, O atacante Jô, 5 dias após ser apresentado ao Al Jabalém e ter jogado por apenas 25 minutos, o Jô rescindiu o contrato com a equipe árabe, o Al Jabalém, que disputa ali a segunda divisão do campeonato da Arábia Saudita. Chegou a especular até se o Jô estaria voltando para o Corinthians, até porque recentemente ele deu uma entrevista que gostaria muito de encerrar a carreira no Corinthians, o Jô que já está com 35 anos de idade, mas a verdade é que ficou muito mal explicada, por que o Jô acabou rescindindo com a equipe árabe, que inclusive já contratou seu substituto, um jogador colombiano, um atacante colombiano. Outra especulação ali foi que o Jô talvez tenha descoberto que lá na Arábia você não pode ingerir bebidas alcoólicas, Será que esse foi o problema que fez o Jô rescindir o contrato? A verdade é que com relação ao Corinthians aí é puramente especulação, é muito pouco provável que o Jô volte para o Corinthians, principalmente por já estar aí com 35 anos de idade, e com certeza não cabe mais o Jô para vir para o Coringão. E agora vamos falar do drama vivido pelo meia Paulinho do Corinthians. O Paulinho que reestreou recentemente, agora no clássico contra o São Paulo, que o Corinthians venceu por 2-1. Mas um pouco antes aí dessa estreia, Paulinho revelou um drama pessoal que ele contou em uma entrevista aí, que ele quase abandonou os gramados. Confiram aí a entrevista emocionante que o Paulinho deu para a Corinthians TV. A felicidade, ela é gigantesca, A alegria, todo o processo que houve nesses 8 meses, é um processo, no começo ele é muito complicado, Tanto é que assim que eu tenho uma lesão, eu já penso em parar de jogar futebol. Porque é um momento que gera uma dúvida, No sentido assim, vou fazer 34 anos e vou ter 8 meses de recuperação e não vou saber, a forma que vou voltar, como vai ser a recuperação, se vou voltar o mesmo ou não, se, o meu retorno for mais ou menos pro clube, não vai ser bom, porque, o clube me trouxe, apostou em mim, confiou em mim. Obviamente que coisas do trabalho acontecem, e aconteceu eu trabalhando, mas tudo isso gerou dúvidas no meu retorno, para mim. Eu, nas 2 primeiras semanas, que eu machuco e fico 2 semanas em casa e pensando, conversei um pouco com o Maziotti, mas o Maziotti ainda não estava aqui. Eu falei, vou parar porque eu acho que deu. Eu não sei se eu vou voltar bem, o Paulinho de antes e tal, enfim. E depois você vai acalmando, com a família, minha esposa, meus filhos. Calma, não é assim, tinha que acontecer, aconteceu, agora você tem que ser forte para recuperar, mas esse início é complicado, Aí você faz a cirurgia,
O primeiro mês pós-cirurgia também ele é complicado, porque é um momento que você fica só dentro da fisioterapia, na maca, todos os exercícios, pô, você deitado na maca, então aí você também é um começo ruim, né? Um começo ruim que você, né, você fica com muita coisa ruim na cabeça, no sentido de que, pô, não vai dar certo a recuperação. Eu acho que o dia a dia e a importância da minha família, né, principalmente a minha esposa, tenho 4 filhos, e eu enxergando eles e falando, pô, não vou parar, né? Me emociona um pouco porque foram eles que me deram força para eu retornar. E aí eu olhando, pô, meus 4 filhos, falei assim, pô, eu não posso desistir. Porque eu vou estar ensinando eles a fazer isso. Em um problema ele vai desistir do problema. E eles não podem ser assim. Então a minha esposa foi, pô, me moldando para eu, cara, você tem que ser o espelho dentro da sua casa, você é o espelho dentro do clube. Você é um exemplo. Você sempre foi, pô, profissional, sempre treinou, trabalhou, você não pode desistir. Então isso fez com que esses pensamentos negativos meus foi saindo, foi sumindo, né? Então foi um ponto importante aí da minha esposa e dos meus 4 filhos, que eles, né, meus amigos, pô, sempre me mandando mensagem, dando força. E aí também quando você chega no CT, que você começa, você pula essa etapa de que eu falei que estava só na fisioterapia, você já vai para academia, então sua cabeça já abre de novo, né? Você já tá fazendo outros trabalhos. É uma mistura, né? Porque você tá ali com todo mundo já, com o grupo, com o elenco, mas ao mesmo tempo eu pensava, porra, eu tô, mas não tô. Porque tô aqui com eles, converso, trabalho com eles e no dia do jogo eu não posso. Então você sente, é natural, né? Pelo menos eu senti isso. Você fica afastado um pouco, né? Porque são os horários, né? E aí, pô, dia de jogo, o pessoal viaja, né? O elenco viajava, todo mundo, e aí você fica aqui trabalhando sozinho, né? Na fisioterapia, com os profissionais. É uma mistura aí que você sente que tá, mas não tá. A primeira vez que eles me levaram pro campo, né? Essa primeira corrida no campo, ela é marcante. Eu até brinco com o Maziotti, né? Porque a gente tava lá dentro e tal, de repente ele virou e falou assim, hoje você vai aquecer com o grupo. Aí começa você falar assim, pô, voltei a ser importante de novo. Nesse último mês já tá complicado, porque a ansiedade é demais, e aí você tem que controlar, e ao mesmo tempo também é o que eu falo pros caras, eu falo, cara, tem que me entender um pouco, porque, pô, são 8 meses. Eu vou controlar a minha ansiedade, mas quando eu pisar no campo, aí eu controlo. Eu primeiro agradecer a Deus, né, por me dar saúde, me dar um trabalho, agradecer aos torcedores corintianos que ao longo desses 8 meses praticamente sempre mandando mensagem de apoio, acompanhando alguns treinos meus aí, eu agradeço, a palavra que eu sempre vou carregar é a gratidão. Agradecer a doutora Ana, doutor Júlio, Bruno Maziotti, Bruno Gorgatti, Lucas, Camila, Paulo, todos vocês que, cara, me ajudaram nesses 8 meses, eu até brinco, né? Não sei como vocês me aguentaram esses 8 meses, mas o meu muito obrigado, não tenho palavras aí para vocês. E os meus companheiros, que no dia a dia é o que me fazia feliz, me fazia sorrir, ter alegria para trabalhar. Tamo junto, vamos que vamos, rapaziada.